Olá você, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma atividade do Pré-ENEM Soma Online, uma atividade de correção das questões do Enem 2015. Para quê? Para te preparar melhor para as questões que você vai fazer. Essa perspectiva é o quê? É a construção das ideias que você adotou lá nas aulas do Pré-ENEM Soma Online, trazendo agora para a prática na resolução das questões. Vamos a ela. Vamos lá. Em sociedades de origens tão nitidamente personalistas como a nossa, é compreensível que os simples vínculos de pessoa a pessoa, independentes e até exclusivos de qualquer tendência para a cooperação autêntica entre os indivíduos, tenham sido quase sempre os mais decisivos. As agregações e relações pessoais, embora por vezes precárias, e de outro lado, as lutas entre facções, entre famílias, entre regionalismos, faziam dela um todo incoerente e amorfo. O peculiar da vida brasileira parece ter sido, por essa época, uma acentuação singularmente enérgica do afetivo, do irracional, do passional e uma estagnação, ou antes, uma atrofia correspondente das qualidades ordenadoras, disciplinadoras, racionalizadoras. Referência a Sérgio Buarque de Holanda, Raiz do Brasil. Nunca se esqueça de olhar essas referências, porque são elas que constroem a nossa base teórica, que nos ajuda a entender. Isso significa que estamos diante de uma questão de sociologia brasileira, na compreensão que Sérgio Buarque de Holanda tem sobre a diversidade cultural na qual nós fomos formulados e fomos construídos. Vamos entender um pouquinho mais. Primeiro detalhe importante, sociedade de origens tão nitidamente personalistas, ou seja, as agregações e relações pessoais, embora por vezes precárias, de outro lado, as lutas entre facções, famílias, regionalismos, faziam dela um todo incoerente e amorfo. Ou seja, em princípio, a sociedade brasileira não podia nem ter como existir, justamente porque ela é tão incoerente em si mesma que ela acaba se destruindo. Só que a grande relação é essa, é a perspectiva do segundo passo que nós criamos. Ou seja, ela leva a uma ideia de estagnação ou até mesmo uma perspectiva de atrofia, mas através de uma construção, ela supera essa relação. Como? Vamos ver enunciado aqui. Um traço formador da vida pública brasileira expressa-se, segundo a análise do historiador, na letra B, prevalência dos interesses privados. Ou seja, apesar de termos tanta diversidade, apesar de termos tantas diferenças, apesar de até essas diferenças serem diferenças inconciliáveis, os seres humanos brasileiros, as pessoas que participam da sociedade brasileira, conseguiram, pela relação do Sérgio Buarque de Holanda, encontrar uma coalizão das suas ideias através do que ele chama de prevalência dos interesses privados. Não entenda o interesse privado apenas como interesse de uma empresa, de um capitalismo, mas interesse do próprio sujeito. Nós criamos relações entre as pessoas que, em princípio, não tinham conciliação por causa da nossa necessidade de se relacionar. Observe as outras alternativas. Rigidez das normas jurídicas, solidez da organização institucional, legitimidade das ações burocráticas, estabilidade das estruturas políticas. Olha que interessante, todas as outras alternativas lançam a escolha da sociedade brasileira para fora dela mesma. A única que coloca essa necessidade de criar sociedade no ser humano é a letra B. Por isso ela se coloca como a melhor e a mais qualificada. Ok? Teve dúvida? Está com dificuldade? Retome as aulas online, retome as ideias de sociologia, principalmente sociologia brasileira, da formação do Estado brasileiro. Isso com certeza não vai apenas te amparar e explicar, mas vai te dar tranquilidade para responder o que for necessário. Ok? Um abraço, obrigado e até a próxima.